Meus irmãos, a paz do Senhor. Feche seus olhos comigo. Senhor, nós confiamos em Ti, como nós acabamos de cantar. Porque, Senhor, Tu és alguém digno da nossa confiança. O Senhor já provou muitas vezes. Mas muito mais do que fazes, Senhor, Tu és digno de nossa confiança por quem Tu és. E assim, Senhor, nós queremos Te louvar neste culto, Te engrandecer, dizer que Tu és santo, bondoso, poderoso e o único Deus digno da nossa confiança. Nós queremos abrir agora os nossos corações, limpar as nossas mentes e que Teu Espírito Santo tenha total liberdade para falar no Senhor e aplicar a Tua palavra a nós. Assim oramos e Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Pode se assentar, meus irmãos. Antes da mensagem, eu gostaria de passar para os irmãos um vídeo, só reiterando o que o pastor Paulo falou hoje pela manhã. Contou aos irmãos da campanha Aquecendo Corações, né, que teve o seu alvo imediato realizado no sábado, e o alvo posterior, o próximo alvo, né, que é as crianças receberem um casaco, vai ser alcançado nos próximos 15 dias. Então, eu gostaria de mostrar um pouquinho para os irmãos como foi a entrega, né, bem rapidamente, e também para incentivar os irmãos a ajudarem a essas crianças receberem um casaquinho, uma blusa de frio, um moletom, nos próximos dias, tá bom? Deus abençoe, irmãos. Então, vamos ver o vídeo. Quero viver, compartilhar do Teu grande amor. O que podemos ser na vida de alguém depende tão somente de nós. Se eu não Deus, aleluia, glória a Deus. Então, nós louvamos a Deus pela iniciativa da igreja, com essa campanha linda, e não terminou ainda, né? Só o primeiro alvo foi alcançado, e nós contamos com os irmãos para nós alcançarmos o próximo alvo, amém? Como presente também nessa campanha, vou compartilhar com os irmãos aqui, muito mais do que isso. Ontem, uma das nossas guardiãs da visão, como nós chamamos, recebeu o batismo com o Espírito Santo também. Então, isso é muito bom, e eu gostaria de incentivar os irmãos que o Senhor continua operando na nossa igreja. Você faz parte dessa obra, amém? Todos os sábados, pela manhã, em Ouro Verde, Comendador Soares, às 9 horas, tem discipulado infantil, e na Prata, na nossa congregação da Prata, às 13 horas, nós temos discipulado infantil. Então, você é parte deste ministério, você é parte desta obra, e você está convidado para fazer uma visita, e não somente uma visita, participar conosco todos os sábados. Amém? Gostaria de agradecer aos irmãos também pelas orações. Nós voltamos bem de Manaus, graças a Deus. Foi uma viagem bem cansativa, corrida, difícil. E nós estivemos longe nos últimos 15 dias. Eu gostaria de agradecer aos irmãos pelas orações. E também pedir a oração dos irmãos e paciência dos irmãos, porque eu estou um pouco gripado, tá bom? Então pode ser que eu pare no meio para espirrar, tossir, ou até falar. Então os irmãos tenham paciência comigo hoje. Se os obreiros puderem me trazer um copinho de água não gelado, eu vou agradecer muito. Vamos abrir agora sim as nossas Bíblias, 2 Reis, capítulo 7,
uma passagem que Deus trouxe ao meu coração outra vez. Eu gostaria de compartilhar com os irmãos uma mensagem que faz muito sentido com todo o culto hoje. Glória a Deus por isso. 2 Reis 7, versículos 3 ao 9. Os irmãos acharam? Amém? Quem ainda não encontrou, nós temos ali no telão. Diz assim a palavra do Senhor. E 4 homens leprosos estavam à entrada da porta, os quais disseram uns aos outros: para que estaremos nós aqui até morrermos? Se dissermos, entremos na cidade, há fome na cidade, e morreremos aí. Se ficarmos aqui, também morreremos. Vamos nós, pois, agora, e demos conosco no arraial dos sírios. Se nos deixarem viver, viveremos. Se nos matarem, tão somente morreremos. Levantaram-se ao crepúsculo para irem ao arraial dos sírios, e chegando à entrada do arraial dos sírios, eis que não havia ali ninguém, porque o Senhor fizera ouvir no arraial dos sírios ruído de carros e ruído de cavalos, como o ruído de um grande exército, de maneira que disseram uns aos outros: eis que o rei de Israel alugou contra nós os reis dos heteus e os reis dos egípcios, para virem contra nós. Pelo que se levantaram e fugiram no crepúsculo, e deixaram as suas tendas, e os seus cavalos, e os seus jumentos, e o arraial como estava, e fugiram para salvarem a sua vida. Chegando, pois, estes leprosos à entrada do arraial, entraram numa tenda e comeram, beberam, e tomaram dali prata, ouro e vestes, e foram e os esconderam. Então voltaram, entraram em outra tenda, e dali também tomaram alguma coisa, e a esconderam. Então disseram uns para os outros: não fazemos bem. Este dia é dia de boas novas, e nós nos calamos. Se esperarmos até a luz da manhã, algum mal nos sobrevirá. Pelo que agora vamos e anunciemos a casa do rei. Amém? Esse é um texto que mexeu muito comigo há uns tempo atrás. E eu gostaria de falar do contexto antes de nós aplicarmos a mensagem do Senhor para os nossos corações essa noite. O contexto desse texto, contexto histórico, era gravíssimo. Samaria, a capital do reino do norte, a capital de Israel, estava cercado pelo exército do rei Ben-Hadad da Síria. Esse cerco ele durou tanto tempo, esse cativeiro ali deles interno durou tanto tempo, que eles chegaram a passar fome. Não havia mais comida. A fome era tanta, o contexto vai nos dizer, se nós lermos um pouquinho do capítulo anterior, que a fome era tanta que eles começaram a comer carne de jumento, animal proibido na lei. Que eles começaram a comer esterco de pomba, algo que eles não poderiam comer. E o pior disso tudo, o problema não era nem só estar comendo esses alimentos, o problema também é que esses alimentos eram vendidos por um alto preço, e eles não tinham como pagar. Então, o contexto era de extremo caos economicamente, espiritualmente eles não iam bem. A Bíblia relata até mesmo de uma mulher que ela mata o seu próprio filho para poder comer. Esse é o contexto que nós estamos falando. O rei, ele rasga suas vestes porque ele já não sabe mais o que fazer. O caos estava completamente instalado na cidade. Mas, de repente, Eliseu ouve a voz do Senhor. Eu gostaria de declarar isso sobre a sua vida hoje. Não importa o caos que esteja acontecendo na sua vida, e não importa a dificuldade que você está passando, o tempo difícil não impede que a voz do Senhor chegue à sua casa. O tempo difícil não nos impede de ouvir a voz do Senhor. O céu se abre em momentos difíceis. Na verdade, meus irmãos, os momentos difíceis são ótimas, maravilhosas oportunidades para o Senhor se glorificar na nossa vida. O apóstolo Paulo diz: é na minha fraqueza que eu sou forte, porque o poder de Deus se aperfeiçoa na minha fraqueza. E eu gostaria de que nós entendêssemos nessa noite que em tempos difíceis, Deus quer levantar atalaias. Em tempos difíceis, Deus quer levantar Ezequiéis. Em tempos difíceis, Deus quer levantar Elias. Em tempos difíceis, Deus quer levantar Eliseus.
Basta que nós estejamos com os nossos ouvidos sensíveis à voz do Senhor para essa geração. Nessa viagem agora para Manaus, nós chegamos numa aldeia, e quando nós chegamos, o Senhor nos disse, o Senhor falou a nós, as pessoas deste lugar, muitas delas, estão andando como ovelhas sem pastor. E nós lideramos todo o nosso tempo de ministração com eles sobre este tema. E o resultado de estar sensível à voz do Senhor no momento difícil da vida das pessoas, qual é? 17 crianças aceitaram a Jesus e 8 adultos se renderam aos pés do Senhor. Basta que eu e você, eu quero que nós entendamos isso, que em tempos difíceis, Deus quer nos levantar como atalaias, como boca de Deus nessa geração. É nosso tempo. E Eliseu estava sensível e foi boca de Deus, e Deus promete através de Eliseu que entraria em favor do seu povo, que esse contexto tão difícil que eu contei para os irmãos, passaria. Haveria um alívio da parte do Senhor chegando sobre o seu povo. O cerco terminaria, os preços iam voltar ao normal e a vida ia continuar como deveria. E o que eu quero dizer é que ainda havia esperança para Israel, no meio desse caos. E quando eu meditava nessa palavra, o Senhor também me dizia, ainda há esperança para o Brasil, pastor Paulo. Ainda há esperança para a nossa nação, porque o Deus de Eliseu não mudou. Onde estão os Eliseus de Deus nessa noite? Porque o Deus de Eliseu é o mesmo, o Deus de Eliseu não mudou. Basta que nós nos levantemos como Eliseu nessa geração. Há esperança para o nosso país, há esperança para a nossa geração, em nome de Jesus. Os Eliseus de Deus somos nós. E é interessante porque a desesperança daquele povo era tanta, era tão grande, que um dos capitães do exército do rei, quando ouve a profecia de Eliseu, porque Eliseu fala, amanhã de manhã tudo vai estar ao normal novamente, amanhã de manhã tudo vai estar bem. Um dos capitães, quando ouve isso, ele diz, nem se os céus se abrissem, isso seria possível. Nem se os céus se fendessem, isso seria possível. Sabe por quê? Porque ele deixou ser consumido pelo que os olhos veem. E quando nós olhamos para o nosso redor, talvez a gente pense em alguns momentos que nem se os céus se abrissem, isso será possível. Mas eu quero te trazer nessa noite uma boa notícia, que a fé não se trata do que nós vemos com os nossos olhos naturais. A fé se trata daquelas coisas que nós não vemos com os olhos naturais, mas que esperamos baixo uma palavra profética de Deus. Talvez nós aqui estamos passando por algumas situações que parece que a gente já ouviu de alguém, ou até mesmo o nosso pensamento está o seguinte, nem se os céus se abrissem, isso será possível. Deixa eu te trazer uma boa notícia, quando o céu se abre, algo sobrenatural de Deus acontece. E no meio disso tudo, no meio desse grande caos, há um destaque para 4 homens leprosos, que nós acabamos de ler. Sabemos que quem possuía a doença da lepra, essa doença, eram pessoas consideradas imundas. Se você possuísse essa doença, você precisava chegar nos lugares com as mãos levantadas e dizer, impuro, 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 para que ninguém se acercasse a você. Esses homens, eles tinham lugares isolados, fora do arraial, fora da comunidade. Eles ficavam longe, tinham as próprias comunidades dele. E a Bíblia diz, onde nós lemos em 2 Reis, que eles estavam à entrada da porta. Provavelmente estavam abrigados em tendas. E esses leprosos, as vítimas dessa doença, eles viviam de 2 formas, ou da sua própria agricultura, mas a maioria deles viviam de esmolas. Agora eu quero te trazer para o contexto outra vez. Se a maioria vivia de esmola, eles deixaram de receber esmolas, porque as pessoas não tinham nem para si mesmo. No momento difícil, a gente fica muito mais egoísta do que nós já somos. Então, eles pararam de receber, então o contexto deles era muito pior do que dentro da cidade. Eles, fora do arraial, estavam pior do que dentro da cidade. Então, eles estavam abandonados, sozinhos, sem ninguém para ajudá-los ou estender as mãos. E quando eu lia isso, eu gostaria de que nós fizéssemos um paralelo agora com a gente antes de Cristo. Porque nós já estivemos no lugar destes leprosos. Nós já estivemos na situação
desses homens espiritualmente, sem ninguém que pudesse nos salvar. Antes de Cristo, nós estávamos mortos em nossas ofensas e em pecados, mas Cristo nos vivificou. Nós andávamos em trevas, mas Ele nos trouxe à luz. Nós éramos filhos da ira, mas agora nós somos filhos de Deus. Não havia quem nos salvasse, como esses leprosos. Não havia mais esperança para as nossas almas, mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor, que nos amou, nos vivificou juntamente com Cristo, e pela graça somos salvos. Aleluia! Não havia esperança para nós, mas Deus fez algo por nós. Já estivemos na posição desses homens. Olha comigo o versículo 3 outra vez. Esses homens não tinham mais esperança. Olha o que eles dizem: para que estaremos nós aqui até morrermos? Não havia mais esperança no coração desses homens. Certa vez Deus me disse que traria até a mim muitas pessoas já sem esperança. E é por isso que eu não mudo a minha mensagem, meus irmãos. Em Cristo nós temos uma eterna esperança, um lugar preparado no céu para nós. Somente em Cristo é que nós temos essa esperança. E nós somos chamados para levar a esperança onde não há. Para encontrar Jesus onde a gente pensa que Jesus não está. O pastor Paulo disse aqui pela manhã que nós, do Castelo do Rei, vamos todas as sextas-feiras ao lixão de Gramacho. E se você for olhar aquele lugar, é um lugar totalmente aos olhos humanos sem esperança. Um lugar tomado pelo lixo, pela miséria, pelo tráfico, pela doença. Algumas crianças, talvez antes de nós chegarmos ali, estavam sem esperança. Muitos dos pais são usuários de droga. Muitos deles ali nem sequer um chinelo têm. Muitos deles ali eu já vi com os meus próprios olhos andarem no lixo e chegarem na escola com os pezinhos todo machucados pelas doenças e pelos vermes que vão corroendo, porque não tem água. Aos olhos humanos, é um lugar que não há esperança. Mas onde ninguém vai, o amor de Jesus chega lá. O amor de Jesus chega nesses lugares. E encontrar Jesus no templo é muito fácil. Encontrar Jesus aqui dentro é muito fácil. Nós precisamos encontrar Jesus nas comunidades, nas ruas, nos becos, nas vielas. Jesus está nestes lugares. Ele só precisa ser mostrado para as pessoas. Eu tenho certeza que se Jesus estivesse aqui hoje, Ele não estaria engravatado como eu. Eu tenho certeza disso. E como o pastor Paulo falou, não tem nenhum mal na roupa, mas eu tenho certeza que Jesus estaria agora abraçando alguém na rua, dando uma palavra sobre a vida daquela pessoa. Por que nós não estamos fazendo isso, meus irmãos? É o tempo hoje. Lembre-se que foi escravo na terra do Egito. É isso que Deus diz para Israel. Lembre-se que vocês foram escravos na terra do Egito, por isso recebam bem os escravos. Lembre-se da situação miserável e deplorável que nós estávamos antes de Cristo, mas agora em Cristo Jesus, nós que estávamos longe, pelo sangue de Cristo chegamos perto. É tempo de nós trazermos outras pessoas para perto de Deus também. Levar esperança onde não há. Quantos são sem esperança neste mundo, que estão esperando uma palavra minha, sua, um abraço meu, seu. E esses homens sem esperança de vida, eles têm uma ideia. Olha o versículo 4. Se dissermos, entremos na cidade, há fome na cidade e morremos aí. Se ficarmos aqui, também morreremos. Vamos nós, pois, agora e demos conosco no arraial dos sírios. Se nos deixarem viver, viveremos. E se nos matarem, tão somente morreremos. O que eles estão dizendo basicamente é: nós sabemos como está a situação aqui onde nós estamos, e nós vamos morrer. Se nós entrarmos para a cidade, vai ser a mesma coisa. Nós não sabemos o que nos espera no arraial do inimigo. Se ele nos matar, a gente já está morto, é isso que eles estão dizendo. Nós vamos somente morrer. É aquela famosa frase, o não nós já temos, né? O não, a gente já está mal. Ou seja, o que vier é lucro. O que eles estavam dizendo basicamente é: essa é a nossa última oportunidade de salvar a nossa vida. Os sírios, os inimigos, eram a última esperança deles. Mas mal sabiam eles que os sírios, a última esperança deles, tinham fugido do acampamento, como nós acabamos de ler.
e que o socorro, na verdade, não viria dos sírios, o socorro viria do Senhor, porque nós podemos levantar e elevar os nossos olhos aos montes, mas os nossos olhos não vão encontrar socorro nos montes, os nossos olhos encontram socorro no Senhor, somente no Senhor. E eles foram ao acampamento buscar socorro dos inimigos e encontraram a salvação de Deus. Irmãos, Deus nos surpreende. Deus usa às vezes os nossos planos para cumprir a vontade dele. Não foi assim com Paulo? Paulo, a Bíblia diz que ele pega as autorizações, aspirando morte no coração, e ele vai em direção a Damasco, para quê? Para matar cristão, para perseguir cristão, mas no meio do caminho, Deus usa o plano ruim de Paulo para cumprir a vontade dele. Ele tem um encontro com Cristo e a vida de Paulo é transformada. Deus usa muitas vezes os maus planos, os planos errados que nós fazemos para cumprir a vontade dele na nossa vida, e isso é maravilhoso. Na Colômbia, uma vez, quando eu estava num lugar, numa casa de abrigo para moradores de rua, somente noturno, para eles chegarem e dormirem, eu conheci um homem que se chama Juan Diego. Ele chegou naquele lugar e ele falou assim, eu sentei do lado dele, comecei a conversar com ele, e ele falou, olha, eu não sou morador de rua. Eu vim aqui só passar a noite, porque eu estou me reestabilizando a minha vida, estou readequando a minha vida. Eu vivo da arte, eu faço marionete no sinal. E, na verdade, eu sou colombiano, mas eu vim fugido da Venezuela, eu vivi 20 anos na Venezuela. Fui um preso político, me prenderam por estar criticando ao governo. Fiquei 6 meses preso. Ele começa a falar e tudo mais, e ele falou, e algo me dizia que eu tinha que vir para esse lugar aqui à noite. E eu comecei a falar sobre o caminho de Cristo. Ele falou assim, olha só, já me falaram muitas vezes sobre esse caminho, mas hoje eu estou sentindo que Deus me direcionou aqui, o meu plano era só passar uma noite aqui. Eu falei, o seu plano era somente esse, mas o plano de Deus para a sua vida era salvar também a sua alma. E aquele homem aceitou a Jesus, Deus usou o plano que ele tinha de passar uma noite no abrigo, para salvar a alma dele. Deus usa planos para salvar, Deus usa planos para curar, Deus usa planos para cumprir a grande e gloriosa vontade dele na nossa vida. E esses homens chegam àquele acampamento para buscar o socorro dos sírios, encontram o socorro de Deus, e eles foram surpreendidos. Por quê? Olha o versículo 6. Por que eles foram surpreendidos? O que diz as 4 primeiras palavras? Porque fizera. As 4 primeiras. Porque o Senhor fizera. Ainda que ninguém acreditasse, o Senhor fez. As janelas do céu se abriram. E há mais ou menos 2000 anos atrás também, as janelas do céu se abriram. E elas se abriram, se cumprindo a oração de Isaías 64. Se fendesses os céus, se abrisses os céus e descesses aqui. Os céus se abriram e a janela do céu se abriram. E Deus enviou o seu único Filho para cumprir e fazer aquilo que nós não acreditávamos que seria possível. Sozinhos nós não poderíamos encontrar salvação. Mas porque os céus se abriram e Cristo desceu, hoje nós temos grande salvação em nossas vidas. Deus sempre faz por nós o que ninguém pode fazer. Aleluia! Aqueles leprosos, depois de tanto tempo abandonados, se sentiram abençoados outra vez. Sentiram que Deus olhou outra vez, uma vez mais para eles. E quantos são nas ruas, meus irmãos, que estão assim? Ontem mesmo no evangelismo, uma das mulheres disse assim, olha só, vocês são resposta de Deus de hoje de manhã para a minha vida. Hoje de manhã aconteceu algo muito ruim na minha vida, hoje aconteceu grande destruição no meu lar, e eu orava, e eu pedia a Deus, e ela não era crente, eu orava por uma resposta de Deus, e lá estávamos nós, e lá estavam jovens dessa igreja, é isso que eu quero dizer, lá estava Daniel, lá estava Natan, lá estava Cleiton, lá estava Alícia, jovens dessa igreja, deste lugar aqui, dessas 4 paredes, que entenderam que nós podemos ser anunciadores das boas novas, nós podemos ser resposta de uma oração. Às vezes as pessoas estão fazendo orações nos seus corações, que elas nem sabem que estão fazendo, às vezes elas estão clamando por Deus, sem saber que estão clamando, e estão esperando uma palavra da minha e da sua boca. É tempo, meus irmãos. Versículo 8. Esses homens têm a sua necessidade atendida. Chegando, pois, estes leprosos à entrada do arraial, entraram numa tenda e comeram e beberam. Tiveram a necessidade atendida. Quantas vezes o Senhor
atende às nossas necessidades. E olha o que diz, eles entraram numa tenda e comeram e beberam, e tomaram dali prata, ouro e vestes, e foram e esconderam, olha só, beberam, comeram, tomaram vestes e esconderam coisas ainda. Então o que eles fizeram? Não satisfeitos, eles voltaram, entraram em outra tenda, e dali também tomaram alguma coisa e a esconderam. E aqui eu gostaria que nós puséssemos atenção em algo. Que esses homens entravam e saíam do acampamento. Deus tinha acabado de mudar o quadro da vida deles. Mas eles só pensavam em si mesmos. Percebe que eles entravam do acampamento e saíam por motivos egoístas. Entravam e saíam para se encher. E quantas vezes eu e você temos entrado e saído do arraial? Por motivos egoístas. Eu entro no arraial, pego o que eu estou precisando, escondo para mim. Quando eu penso de novo e me lembro que existe o arraial, eu volto para o arraial, pego o que eu preciso, escondo mais, e a gente vai se enchendo das bênçãos de Deus. Meus irmãos, chega de entrar e sair do arraial. Eu vou mudar o termo para que você possa entender. Chega de entrar e sair da igreja por motivos egoístas. Chega de entrar e sair da presença de Deus por motivos egoístas apenas. Deus não te chamou para ser depósito de bênçãos. Deus te abençoa, Deus move em prol da sua necessidade, para que nós sejamos canal de bênçãos e não depósito de bênçãos. Chega de entrar e sair da presença da igreja. Chega de entrar e sair do arraial por motivos egoístas. É tempo de nós nos lembrarmos de que há outros que precisam de Deus. Não foi por acaso que nós tivemos um encontro com essa tão grande salvação. Não foi porque nós somos mais especiais ou mais bonitos que alguém. E a questão aqui não é o quanto cheio você é do Espírito Santo. Não é o quanto você fala em línguas. Não é o quanto você chora na presença de Deus, não é o quanto você recebe de Deus, mas é o quanto você tem compartilhado disso com as outras pessoas. Deus te enche com paz de graça, com caminhões de graça, com aviões de graça, e muitas vezes nós compartilhamos com colher para as pessoas. Nós somos cheios do Espírito para anunciar as boas novas. Não quero saber, Deus não se importa com o quão cheio nós estamos da presença dEle. Ele quer nos encher para saber o quanto nós iremos compartilhar com outros essa presença. O quanto nós temos carregado essa presença por onde nós passamos. O quanto essa presença através das nossas vidas tem feito a diferença. Chega de entrar e sair do arraial por motivos egoístas. Mas chega um momento em que esses homens eles têm um estralo de consciência. Olha o versículo 9. Eles têm um estalo. Eles dizem, não estamos agindo certo, ou não fazemos bem. Por quê? Porque esse é um dia de... Esse é um dia de quê, meus irmãos? Boas novas, e nós estamos calados. Eles comiam, bebiam, se alegravam, enquanto o resto do povo estava morrendo. Comiam, bebiam e se alegravam mais. E o povo padecendo de fome. Mas por um momento, eles pensam no próximo. Por um momento, algo vem na mente deles. E isso foi suficiente para eles deixarem tudo e irem de encontro à necessidade. Existem almas que estão lá fora morrendo, enquanto nós somente estamos entrando e saindo do arraial por motivos egoístas, elas estão morrendo. Mas preste atenção, esses homens não receberam um chamado. A gente leu aqui algum profeta chegando e entregando um chamado para eles. Eis que te digo, 4 leprosos. Eis que vos digo, 4 leprosos. Você é chamado para levar boas notícias. Eu não li isso. Teve um anjo que rasgou o céu e disse, olha só, vocês não estão agindo certo. Não teve nada disso. Eles não ouviram uma voz do céu que dizia, eu vos chamo para anunciar que há comida e alimento. Não. Eles somente pensaram no próximo. E é isso que eu quero que nós entendamos aqui.
Muitos de nós estão esperando um chamado para fazer algo. Muitos de nós estão esperando que um profeta imponha as mãos na nossa cabeça e dizer, você é chamado para pregar a palavra. Não, 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 não. Apenas escutar que muitos estão indo para o inferno sem conhecer a Jesus é o suficiente para nós nos levantarmos e fazermos alguma coisa. Eu gosto muito da vida de Neemias, porque Neemias não viu o trono como Isaías viu. Neemias não viu os céus se abrirem como Ezequiel. Ele não viu uma voz do céu. Neemias apenas escutou que o povo dele estava morrendo. Ele decidiu fazer alguma coisa. Não nos comove, meus irmãos. Não nos comove. Não mexe com o nosso coração. Não nos incomoda nem um pouquinho. Passar aqui no calçadão e ver tantas pessoas caminhando a passos largos pelos braços de Satanás. Será que mesmo é necessário que alguém nos entregue um chamado? Não nos comove ver crianças com arma na mão, ver crianças drogadas, crianças que são abusadas sexualmente? Isso não mexe no nosso coração? Eu não sei mais o que vai mover o nosso coração se isso não comove. É tempo de nós nos levantarmos, igreja do Senhor, e fazermos algo por essa geração e pelas próximas. Bota a mão no seu peito assim comigo. Deus conta conosco. Deus conta com você. Deus conta comigo. Esse é um dia de boas novas e nós estamos calados. E nós estamos calados. E eu relembro, os irmãos, o que o apóstolo Paulo disse. Eu posso estar preso, mas a palavra de Deus não está presa. Em nome de Jesus, que a palavra de Deus não esteja presa na minha e na sua garganta, irmãos. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. E aqueles homens, eles entendem que eles estão errados. É isso que eu oro para que isso aconteça conosco também. Que a gente entenda que a gente também está no lugar de erro. Eles entendem, eles falam, por isso vamos agora, porque pode ser tarde demais e algo ruim nos sobrevenha. Então é melhor nós irmos agora. O tempo é agora. E quando eu entrei na igreja, o Senhor me disse, eu quero levantar atalaias, bocas minhas, profetas, nesta igreja. E presta atenção, quando eu falo profeta, não é estar aqui em cima. Deus, Ele quer levantar no nosso meio pessoas que se importem, que ouçam a necessidade do mundo e façam algo. Chega, meus irmãos, chega, Rafael, de entrar na igreja, de entrar no arraial e sair sem pensar no outro. Chega, porque o dia de boas novas não é amanhã, não foi ontem, hoje é um dia de boas novas. E em nome de Jesus, nós não podemos nos calar, nós não iremos nos calar. Eu gostaria que você se colocasse de pé. E que no seu coração viesse hoje o mesmo sentimento que o apóstolo Paulo. Ai de mim se não pregar o Evangelho. Ai de mim se não pregar o Evangelho. Porque isso não me foi imposto como opção, me é posto como obrigação. Esses homens de miseráveis leprosos se tornaram mensageiros de boas novas. É isso que Deus quer fazer de nós. Nós não éramos nada, mas Jesus quer nos usar e para anunciar e profetizar vida sobre essa geração. Meus irmãos, o Senhor Jesus disse que se nós não clamássemos, as pedras clamariam em nosso lugar. Mas que vergonha será chegar lá no céu e saber que as pedras clamaram em meu lugar. Que vergonha. Sendo que eu me encontrei com esta tão grande salvação e estive calado. Feche seus olhos nessa noite. Eu gostaria que você fizesse agora um compromisso com o Senhor. Se você é uma dessas pessoas que o Senhor colocou no meu coração,
que Deus quer levantar neste lugar, e Deus já está incomodando há tempos, diz o Senhor. O Senhor já está te incomodando há tempos, diz o Senhor. Faça algo. Se levante, não espere mais. Faça algo. O Senhor te incomoda hoje, te chama para um compromisso com Ele. Senhor, em nome de Jesus. Senhor, em nome de Jesus, aqui está as nossas vidas. Senhor, obrigado por nos despertar. Senhor, obrigado por falar aos nossos corações. Obrigado, Senhor, por nos incomodar, não nos deixar, Senhor, neste lugar de comodidade, neste lugar de mornidão espiritual. Levanta-nos para fazer a diferença, Senhor. Senhor, nós não queremos ser um amontoado de luzes, nós não queremos ser um amontoado de sal, nós queremos levar sabor onde há vidas amargas, Senhor, nós queremos levar luz onde há trevas. É nestes lugares que nós queremos estar, para que se cumpra a Tua palavra em Mateus 5,16, assim brilhe a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Senhor, nós queremos ser parte desta grande obra que estás fazendo no mundo, Senhor. Nós fazemos um compromisso com o Senhor de que nós iremos caminhar uma milha extra, que nós iremos fazer um pouco mais, que nós iremos um pouco mais além do que pensamos, Senhor. Perdoa-nos se muitas vezes, Senhor, todas as vezes que entramos na Tua presença é para receber mais de Ti, somente nos encher como um depósito. Não, Senhor, a partir de hoje, em nome de Jesus, faz de nós um canal de bênçãos por onde nós passarmos. Faz-nos entender, Senhor, que os recursos, que a nossa vida, que tudo que temos e que somos, não é nosso, Senhor, é Teu. E nos faz ser bons administradores do que é Teu, Senhor, do tempo que nos dás, porque o tempo é muito curto, Senhor. Se demoramos demais, se não vamos hoje, pode ser que amanhã seja tarde demais. Pode ser que o tempo chamado agora já não esteja mais, Senhor, então nos ajuda, desperta-nos, Senhor, deste sono que nos encontramos e nos leva, Senhor, a cumprir a Tua vontade, até que o Senhor venha, ou até que o Senhor nos chame à Sua presença. Glorioso dia será, Senhor, quando nós iremos nos encontrar contigo. Que dia glorioso será. E eu espero que atrás de nós, Senhor, venha uma grande fila de crianças, adolescentes, jovens, adultos, anciãos, que nós conduzimos até a Ti, Senhor. Eu espero, Senhor, que nós estejamos povoando o céu e saqueando o inferno, Senhor. Eu espero, Senhor, que em nome de Jesus, naquele dia nós escutaremos de Ti, Senhor. Muito bom, muito bem, servo fiel, entra no gozo do Teu Senhor. Mas nós não queremos entrar sozinhos neste lugar, Senhor. Não nos permita ser egoístas, Senhor. Move os nossos corações de duro, Senhor, como pedra. Dá-nos coração de carne, Senhor, coração sensível. Ah, Senhor, para cumprir a Tua vontade, viver para Ti. Senhor, que as nossas atitudes, Senhor, se unam às nossas canções quando dizemos que o Senhor tem tudo de nós, que o Senhor merece tudo de nós. Que as nossas ações e a nossa vida se una a Ti, Senhor. Se una a esses propósitos eternos que Tu tens. Eu Te agradeço por cada uma dessas pessoas, Senhor, que em seus corações fizeram um compromisso verdadeiro contigo, Senhor. E eu oro para que nos tempos de desânimo, Senhor, eles se lembrem de que o Senhor os está convocando, Senhor, com um chamado tão grande que se chama a necessidade do mundo. Esse chamado é tão grande, Senhor. Eu
Eu espero, Senhor, e oro que em nome de Jesus eles não se esqueçam do compromisso que fizeram contigo. E oro para que nós possamos ver, Senhor, os frutos das nossas decisões de te servir, de te seguir. Eu oro, Senhor, tudo isso em nome do teu Filho amado Jesus, que não somente tomou a forma de homem, mas tomou a forma de servo. Não teve no seu coração, ainda que fosse Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Mas todavia o Senhor o exaltou e lhe deu um nome que é sobre todo nome. É nesse nome que eu oro. Esse nome que será glorificado na terra e debaixo da terra. Que todo olho verá e toda boca confessará que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus. Oramos em nome de Jesus e te agradecemos, Senhor. Amém e amém.